call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula sobre o racionalismo. E nesse tema, racionalista, vamos estudar um pouquinho o filósofo René Descartes. Ok? Descartes 2, já fizemos Descartes 1, faremos o 3, agora estudaremos o 2. Nessa aula de hoje, então, vamos estudar esse filósofo, que é um filósofo muito importante. Então, primeira coisa que a gente vai estudar nessa aula de hoje é fazer o conceito dele de ser, o que é ser em René Descartes, e problematizar a questão da existência, né, em esse pensador. Primeira grande situação, cogito, órgão, sum, ou seja, penso, logo existo. Esse é o chavão da iniciante de René Descartes. Ele começa a duvidar de tudo, ou seja, bota dúvida em quase tudo. O que resta? Se você bota dúvida em tudo, praticamente não resta nada. Resta algo que seja indubitável, ou seja, não coloca dúvida, e assim por diante. Então, primeira coisa, o dogmatismo, René Descartes, ele postula uma verdade possível através da razão. Então, o dogma, o que é o dogma? O dogma é aquela situação que você acredita pela fé. Por exemplo, Jesus está na Eucaristia, é um dogma. Então, o dogmatismo dele tem que ser através da razão, e não através de uma verdade religiosa ou de uma verdade bíblica. Para René Descartes, a coisa mais importante está quando eu consigo raciocinar e colocar isso dentro de um quadro lógico. Um quiz. Cogito, ergo sum. Significa penso, logo existo. Letra B, fica certo isso. Ele duvida e o que sobra é alguma certeza. Sobra alguma certeza? Ou ele sobra alguma certeza? Ou não? Vamos ver se sobra. Quando duvida, é um ato de pensamento. Se eu estou pensando, logo eu existo. Então a minha existência não pode ter dúvida. Exemplo disso é a questão de Deus. Quando o ateu diz que Deus não existe, ele está afirmando que Deus existe. Porque eu só posso falar de algo que existe ou que existiu. Compreende isso? Por exemplo, esse lápis. Eu posso falar que o lápis existe ou que o lápis existiu se ele existiu alguma vez. Se ele não existiu, eu não posso falar dele. Essa é a grande verdade. Enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente o que eu pensava, que fosse algo e que fosse verdadeiro. Então eu só posso pensar na falsidade quando algo é verdadeiro. Então eu só posso falar de algo que existe. E essa tela é bem própria para isso. Ó. Enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente o que eu pensava, que fosse alguma coisa. Esse é o método, esse é o discurso. Então, aqui uma dúvida. Nessa dúvida diz o seguinte: qual a certeza resultante da dúvida de que todas as coisas? Então, qual a certeza resultante da dúvida de todas as coisas? Como é que eu respondo isso? A partir da dúvida de todas as coisas, chega-se à conclusão de que esse ato de pensar, que eu penso, e se eu penso, eu existo. E aí René Descartes conclui: eu, puro pensamento. Eu sou basicamente os meus pensamentos. Então, e ele vai aqui aprofundar depois, mais já no final da sua vida, que eu sou o puro pensamento de mim mesmo. Então, se eu pensar coisas ruins, eu vivo coisas ruins. Se eu pensar coisas boas, eu vivo coisas boas. Hoje a gente sabe que tem pesquisa que diz que, olha, boa parte dos internamentos nos hospitais poderiam evitar
Porque se as pessoas pensassem positivo. Então, é possível pensar positivo? Se pensar positivo, a gente vai ter o quê? Coisas positivas. Se a gente pensar negativo, a gente vai ter o quê? Coisas negativas. Então, puro pensamento. Então, doenças dá para a gente evitar através do pensamento. As ideias claras e distintas do pensamento. Então, eu tenho que ter bem claro isso, bem pautado, para que eu não tenha como ter dúvida. Como recuperar o mundo após a dúvida? Como recuperar o mundo após a dúvida? Então, mas essa dúvida tem que vir pautado de alguma certeza. E eu sabendo que existe tal coisa, mas eu não vou acreditar 100%. Um quiz. Eu pensante, em René Descartes, é uma ideia. Que tipo que eu pensante? Qual dessas duas é a mais clara? Né? Clara e distinta do pensamento, obscura e transcendental. Logicamente que é clara e distinta do pensamento. Então, eu pensante é uma ideia clara e distinta do pensamento. Agora, ainda na questão do cogito ergo sum, quer dizer, penso logo existo, ainda além da primeira certeza, a intuição, cogito, eu pensante, quais são as outras certezas que seriam claras e distintas ao pensamento? Quais seriam as outras certezas? E René Descartes vai responder isso dizendo o seguinte, que existem as ideias inatas. A gente já nasce com certas ideias, já nasce com com certas verdades. Essas ideias, elas são advertícias, ou seja, aquilo que vem de fora, ela vem de fora. Então, para isso, a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? Porque olha só o que acontece. A gente tem as ideias factícias, são os fatos que ocorrem em diversos momentos de nossas vidas. E esses fatos nos traz verdade. Então, se você vive, por exemplo, assistindo programas de TV ou de internet, ou seja, qual for, só de violência, você acaba incorporando esse processo de violência dentro de você, porque as suas ideias buscam aquilo que você está vivendo. E assim por diante. Então, quais são os tipos de ideias propostos por René Descartes? Quais são os tipos de ideias? Primeiro, existem as ideias inatas, nascidas com o ser humano. As advertícias, né, que são as externas, e as fictícias que são criadas. Então, a gente já tem uma certa ideia. Agora a gente tem que pegar, organizar isso, porque são três coisas: as ideias inatas, as ideias advertidas e as ideias factícias. Advertidas são aquelas que são externas, então está acontecendo tal coisa ali e tal. Outra coisa são aquelas ideias criadas. Então nós temos três momentos de ideias dentro de nós. E o que a gente tem que fazer? Procurar viver de forma que a gente tenha somente coisas boas. Revisando a aula de hoje, a gente tem o seguinte: o conceito de cogito ergo sum, quer dizer, penso logo existe, o pensamento da existência em René Descartes e alguns tipos de ideia que nós temos, ok? Então, eu espero que você estude um pouco mais, aproveite essas aulas e pode acessar outros conteúdos na internet. Até mais. Tchau, tchau.